As empresas que se destacaram foram aquelas que usaram o conceito de adquirir o quê? Confiabilidade. Porque esse foi o grande objetivo por trás da Toyota. Que a Toyota, ela quis fazer o quê? Um produto confiável. E até hoje o produto Toyota é um produto inquestionável, ele é confiável. A Standard Oil, por exemplo, a própria Chevrolet também, e várias outras empresas que se destacaram no século passado, elas se destacaram porque elas estavam interessadas no consumo em massa, na chamada globalização. E o que eles fizeram para poder conquistar a globalização? A massa. Produto confiável. Só que agora, no século atual, confiabilidade não é mais um diferencial, é pré-requisito básico. Então, se vocês que vão daqui a pouco estar abrindo novas empresas, se você só quiser fazer um produto confiável, não é garantia de sucesso. A garantia de sucesso está em você ter um produto confiável e você ter uma inovação constante, porque a concorrência está muito acirrada por conta da tecnologia da informação que chegou no seu ponto de disseminação praticamente máximo. Então, não basta ser confiável, você tem que ser inovador. E aí, nessa palestra, o Charles falou o seguinte: quem vai conseguir ser inovador? Aqueles que forem capazes de gerir uma forte comunidade colaborativa, ou seja, a multidão. Aquele que não aprender a mexer com multidão, aquele que não começar, se você tem uma empresa e não tem fanpage, corre. Você tem que estar lá, porque é lá que está a multidão. Onde está a multidão, você tem que estar. Você tem que estar atento àquilo que a multidão anda dizendo. Você tem que arrumar maneiras de conseguir que a multidão financie o seu projeto. E você tem que partir para um outro ponto, que é o ponto de compartilhar o poder. Se você segurar o poder, você vai falir, você vai ficar para trás. E hoje, empresas que estão aplicando o conceito, eu só conheço o 12 Futebol Clube. O que é o ruído comportamental? É tudo aquilo que leva você para uma decisão errada. Uma decisão que não está pautada em fatos, ela está pautada em emoção. E toda decisão que a gente toma na nossa vida, ela tem uma parcela de razão e uma parcela de emoção. Então, quando você deixa a emoção te levar, ela muitas vezes te leva para decisões erradas. Quando eu chego para você e faço uma pergunta, tudo que aconteceu na sua vida até o dia de hoje vai ser levado em conta. O lugar onde você nasceu, o povo que você viveu, o meio que você, as universidades que você estudou, as experiências boas, as experiências ruins, a sua família. Tudo que você viveu na sua vida te leva a chegar numa conclusão e dizer: isso aqui é errado. Se eu chegar para a plateia aqui e perguntar: o que é melhor? O iPhone ou o Galaxy? O cara que só usa o iPhone, é óbvio que ele vai dizer que o iPhone é melhor. Ele não tem experiência nenhuma com o Galaxy, então ele vai dizer: não, o iPhone é melhor, não tem nem dúvida. O outro que só usou o Galaxy a vida toda vai dizer: não, o Galaxy é melhor, não tem nem dúvida. Então, pautado na emoção, ou seja, no ruído comportamental, vai levar ele a tomar uma decisão errada. E no futebol tem muito isso, ruído comportamental. Se eu perguntar aqui, qual é o melhor time do Brasil hoje? Cruzeiro. Corinthians. Corinthians? Botafogo? Quem acha que é o Cruzeiro, o melhor time do Brasil? Aí pouco. Mas vocês estão pautados em quê? Os que levantaram a mão estão pautados num resultado objetivo. Bicampeão brasileiro dos últimos 2 anos. Então, teoricamente, se você for usar uma questão estatística, o Cruzeiro é o melhor time do Brasil. Então, para você definir isso e colocar a sua emoção de fora, porque o flamenguista não vai aceitar, ele vai dizer: não, o melhor é o Mengão. O outro vai dizer: o melhor é o galão da massa, não é isso, minha corrente? Você tá doido para dizer que é o Flamengo, né? O outro vai dizer: é o galão da massa. O outro vai dizer: não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele está sendo influenciado pelo ruído comportamental dele. Mas como que eu anulo o ruído comportamental? Simples. Para você gerir uma multidão e conseguir extrair dela sabedoria, você precisa seguir apenas 3 regras fundamentais. A primeira regra é a regra da diversidade. Todos nós somos diferentes, então essa diversidade, ela precisa ser máxima. Quanto mais heterogêneo é o seu grupo, mais assertivo vai ser o resultado que aquele grupo vai produzir. E nós não fazemos isso na nossa vida. A gente erra aqui. Na hora que o cara vai definir uma equipe de trabalho, o que ele faz na hora da entrevista do currículo? Ele pega os caras que pensam igual a ele. Não é assim? Ele está fazendo a entrevista de trabalho: esse cara tem umas ideias diferentes, eu não gostei dele não. Aí ele vai e contrata o outro que pensa igual a ele, só que ele está ferindo o princípio da diversidade.
Porque a maior diversidade que pode existir entre um ser humano e outro é a diversidade ideológica. É a diversidade de opinião. E quanto mais contrário for essa opinião, mais assertivo é. Porque se você consegue convencer você e um outro cara que pensam exatamente o oposto, e vocês chegarem num consenso, pode ter certeza que aquele consenso é muito mais assertivo do que se vocês fossem dois caras que pensaram igual. Segundo pilar, o pilar da imparcialidade. Esse também a gente quebra ele direto. A imparcialidade é você conferir ao indivíduo o poder de ele falar o que ele quer. Ele decidiu o que ele quer decidir, não o que você quer que ele decida. Isso é imparcialidade. E você tem que respeitar isso. Porque se eu chegar aqui, por exemplo, e começar a fazer uma enquete, deixa eu ver uma enquete boa aqui para fazer. Não veio nada em mente, vou usar a mesma de sempre. Imagina uma mochila como uma mochila dessa de estudante normal. Quantas moedas de R$1 cabe dentro de uma mochila? Quem pode dizer? 5 mil. Agora fala uma outra pessoa. Depende do tamanho da mochila. Não, essa normal, mochila normal dessas de estudante. 3 mil. Aí quem falou 3 mil? Você há de concordar que o fato dele ter falado 5 mil antes de você te deixou um pouco assim? Pô, o cara falou 5 mil, se eu falar 100 vai pegar mal pra mim, né? Se eu falar 10 mil vai... Então, ou seja, eu não cumpri com o princípio da imparcialidade, você concorda? Agora, se eu faço uma votação oculta e deixo todo mundo falar o que quiser sem saber o que os outros estão falando, na hora que você tirar a média e na hora que você aumentar a quantidade de pessoas, adivinha qual o número de moedas que vai dar? Vai dar exatamente a quantidade de moedas que cabe naquela mochila. Ou seja, há uma sabedoria intrínseca no meio da multidão. É como se nós, seres humanos, estivéssemos interconectados um ao outro. Então, quando você garante um grupo diversificado, aí primeiro ponto, eu teria que sondar um por um para saber se aqui há diversidade naqueles fatores que eu falei. Se eu garantir a imparcialidade, se eu aumentar a quantidade e essa quantidade tender a infinito, a assertividade tende a 100%. Então, teoricamente, conceitualmente, para você nunca mais cometer um erro na sua vida, você teria que seguir esses 3 pilares com a quantidade tendendo ao infinito. Como o infinito não existe, então o James Sukovich criou até uma fórmula usando limites. Limites desse que a gente aprende quando faz cálculo. Ele colocou o seguinte: o limite das opiniões acerca de um determinado assunto, quando o número de opiniões tende a infinito, é igual a 100% de assertividade. Como infinito não existe, 100% também não existe. E aí foi feito um estudo em cima daquele programa Who Wants to be a Millionaire, que no Brasil virou o Show do Milhão, só que o Silvio Santos mudou algumas características do programa. Mas no programa original, você tinha a possibilidade de, na hora de fazer uma pergunta, você poderia ter um especialista naquele assunto para te ajudar. Exemplo, a pergunta de geografia, você ia ser ajudado por um professor de geografia. Ou você poderia deixar a plateia responder por você. Aí a plateia tinha um aparelhozinho, né, com A, B, C, D. Aí a plateia votava e depois o próprio sistema aferia o que a multidão disse. Aí eu te pergunto, valendo R$1 milhão, a última pergunta, você tem direito à ajuda da plateia e ainda tem direito à ajuda do especialista. Valendo R$1 milhão, você escolhe a plateia ou escolhe o especialista? Por quê? Só por causa da apresentação. Mas quem em sã consciência escolheria? Nós somos tendenciados a acreditar que o especialista vai gerar a decisão mais assertiva, afinal de contas ele é especialista. Então, depois que a gente começa a estudar a multidão, a gente vê que não é bem assim. Porque naquela plateia há diversidade? Há, pequena, mas há. Há imparcialidade? Há, porque quando você votava, você não sabia o que o outro estava votando. Há quantidade? 300, 400 pessoas é uma quantidade considerável. E aí o James Sukovich... Não, minto, não foi o James Sukovich. Foi um outro estudo que eu encontrei na internet. Era um estudo americano também. O cara se deu o trabalho de pegar todas as edições do programa e aferir. Sabe quanto que deu a assertividade do especialista ao longo dos anos que o programa ficou no ar? Quem chuta aí? Especialista, quanto deu? Nenhum. Aí quebrou com o cara. Quanto? 50%? 30%?
Pois é, mas em nenhum momento eu falei que o especialista, ele não sabe o que está fazendo. Em nenhum momento eu falei isso. O especialista sabe o que está fazendo. Só que ele não vai acertar todas as vezes. Sabe quanto que deu? 65%. 6,5%. Dá para passar de ano aqui, professor? Aqui 6,5% não, né? Quebrou, né? Então, reprovou. Especialista, hein? Reprovado. E a multidão, quanto deu? A plateia. Quanto deu a plateia? 80? Quem mais? Quem dá mais? 100. Não, 100 é impossível, porque conceitualmente é impossível de alcançar. 90? 91% deu da plateia. Aí por que não deu 100%? Porque a quantidade estava restrita a 400 pessoas. E a diversidade também poderia não ser máxima. Então, se você tem a diversidade máxima, a imparcialidade máxima e a quantidade máxima tendendo ao infinito, você consegue alcançar a sabedoria das multidões. E eu vou te dizer, nós estamos fazendo esse conceito desde o início do processo e ele tem dado muito certo. Para eu aprovar minhas decisões, eu tenho que submeter a um conselho e o conselho tem que aprovar ou não. Então tudo é votado. E a gente viu que na prática a ordem de grandeza é em torno de potências de 10. Aí eu vou te dizer, isso é um estudo meu, nosso, aqui do grupo. Nós chegamos à conclusão na prática que em potências de 10 você consegue alcançar a sabedoria das multidões. Exemplo, eu sou o CEO. Aí eu montei um conselho de administração com 10 pessoas. Por quê? Porque pela minha experiência no projeto, 10 pessoas no conselho de administração conseguem anular o meu ruído comportamental para eu evitar de tomar decisões erradas na empresa, ok? Então, nós fizemos isso e na hora de montar o conselho de administração, nós procuramos pegar o princípio da diversidade. Por exemplo, nós temos o Gabriel Dias, que é advogado, e eu não tenho nenhum outro advogado no grupo. Até surgiram advogados querendo entrar e eu tive que dizer não. O cara tinha dinheiro para entrar como acionista, a gente falou, cara, não vou entrar porque isso fere o princípio da diversidade. Então nós escolhemos 10 áreas, elegemos as 10 áreas mais significativas para o sucesso no mundo do futebol, e aí nós colocamos um de cada área, para a gente poder ter diversidade dentro do conselho de administração. E a imparcialidade a gente procura exercer isso na prática, né? Isso é um aprendizado constante, porque a gente tende a... eu mesmo às vezes me pego tentando influenciar as pessoas. Não, pensa assim, veja bem. Aí você fica tentando empurrar a sua ideia para o outro. Não, deixa o cara votar o que ele quer e no final vai sair sabedoria desse negócio. Existem dois modelos de votação tradicional. Esse modelo aqui, ó, votação majoritária, é o que todo mundo acha que tem que ser usado. Ah, vamos votar, o mais votado ganha, não é assim que a gente faz? Isso é chamado de votação majoritária, mas isso é destrutivo para o negócio. O melhor modelo de votação é o modelo de votação consensual. Esse modelo eu aprendi no estudo feito com esse instituto aqui, ó, The New Economics Foundation, a sede deles fica em Washington, e eles têm esse site aqui, ó, crowdwise.org. Podem acessar e buscar informações sobre como fazer uma votação consensual. Eu gosto de chamar de votação preferencial ponderada. O que é isso? Se eu tenho 6 pessoas que precisam tomar uma decisão acerca de um assunto e eu tenho 6 opções, vamos botar 5. 5 pessoas e 5 opções. Vai que cada pessoa escolhe uma opção. Como é que você vai fazer votação majoritária? Deu voto 1 para as 5 opções. A votação consensual, que é essa votação preferencial ponderada, você não vota em uma opção. Você vota nas 5, só que você coloca em ordem de preferência. E a ordem de preferência gera um peso diferente. Então você escolhe, eu quero a opção A em segundo. Eu quero a D, terceiro, E, B, C. Beleza. Só que o outro cara, ele vai escolher a votação que ele queria. Ele queria a B em primeiro. Mas na hora que ele colocar segundo, terceiro, quarto e quinto, ele não vai conseguir repetir a mesma ordem. E o que isso vai acontecer? No final você vai fazer o somatório dos pesos, o somatório dos pontos, e aí você consegue aferir a ordem de preferência gerada pelo consenso. Então você consegue achar a interseção entre os pensamentos. Certo? Então, esse cara queria azul, esse cara queria vermelho. Eles nunca iam dar certo, por isso que sociedade empresarial com 2 é difícil. Acho que não dá nem para fazer a votação consensual e nem a votação majoritária. Então a única dica que eu deixo aqui, vai abrir um negócio, ou você abre sozinho e tenta a sorte de ter 65% de assertividade,
ou tenta pelo menos 3 sócios, que aí você aplica a CrowdWise e aí você consegue chegar num consenso sem prevalecer a decisão sua, porque a sua decisão está cheia de ruído comportamental. Então, basicamente é isso. Então, está encerrado a palestra, e é por isso que o 12 Futebol Clube é o... E, repare, eu não falei nada do clube, porque, como a gente vai ter um espaço aberto para perguntas, se vocês quiserem perguntar sobre como vai funcionar o clube, nós estamos abertos a responder qualquer pergunta. Eu fiz questão aqui apenas de apresentar o conceito. Por que eu estou entregando poder para a multidão? Por que o torcedor manda no clube? É marketing? Isso não é marketing, é ciência. Não é feitiçaria, é tecnologia. Nós estamos entregando poder porque essa é a melhor maneira de gerir qualquer negócio. As pessoas querem consumir produtos e serviços que elas ajudaram a produzir. Então traga a multidão para o seu negócio. Tire o seu ruído comportamental de jogo e confie na decisão consensual, que conceitualmente é a decisão mais assertiva para o seu negócio. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de todos.